Hello, meus amores, tudo bem? Eu sou a Armando muito simples, como disse, tudo ótimo, graças a meu bom e querido Deus. Bom, gente, hoje eu vou gravar um vídeo, né, que é muito polemizando 5 nomes para canais nunca vistos, tá bom? Gente, eu mudei símbolos e tal, e eu não sei se foi visto, alguns aqui não sei muito bem se foi visto, mas eu pesquisei sem o símbolo, né, e tá parecendo aqui que nunca foi visto, né, então acho que deu pra entender, né, gente, não sei. Eu quero mandar um beijo pra Bibiana Gamer e peraí, gente, a menina me pediu divulgação e tipo, eu sou muito fã dela, eu nem tô acreditando que ela me pediu divulgação, né, e a Bibiana Gamer falou pra mim fazer um vídeo, como eu colocar mais fofa. Na verdade, ela perguntou como é que eu colocava, como é que eu coloco, né? Aí eu falei pra ela, ela queria que eu ensinasse, ela falou que sim. Então eu vou ensinar, talvez no próximo vídeo. Eu não sei quando, tá? Eu não sei quando, só sei que esse vídeo vai sair. Bom, gente, esse menino aqui é o Puxa Sucrilhos e ele é a Rainha Beatriz. Essa menina tem um canal de rosto. Sério, gente, eu amo muito ela, sou muito fã dela. Que eu não vou deixar lá embaixo no comentário dela, tá? Porque vai demorar bastante pra achar. Que eu demorei pra achar, pra responder ela, né? Então eu não vou, mas ela tá aqui, ó. E eu falei lá que eu ia divulgar ela assim, que eu nem tava acreditando que ela me pediu divulgação, que eu era muito fã dela, e ela respondeu, obrigada, fofa. Desculpa, gente, se minha voz mudar assim. É porque a minha voz tá mudando, gente, não sei porquê. Aqui, gente, ó, eu sou inscrita no canal dela, eu assisto ela e tal. Enfim. Ela tem 723. Vão lá, tá bom? Ajudarei. Esse banner lindo, maravilhoso, né? Não dá pra aguentar. Sério, gente, ela faz uns banners. Ela fala nos lives dela que ela não sabe fazer banners, mas ela sabe muito bem fazer banner. Muito obrigada por bater da meta de 40 inscritos, tá bom? Sério, muito obrigada mesmo. Inclusive, eu acho que a gente tá com 41 ou 40 mesmo, não sei. Tá, mas muito obrigada mesmo. Mas então é isso, se inscreva no canal, deixa lá, comente, posso estar marcando como bem, respondendo, tiro mais. Bom, gente, aqui tem emojis, tá bom? Mas vocês não precisam colocar emojis se vocês não quiserem, tá bom? Não precisa, mas eu coloquei. Então vamos lá. Bom, gente, o primeiro é Rei Chocoboy, que, se eu não me engano, ele nunca foi visto, tá? No YouTube. Se eu não me engano, tá, gente? Ele nunca foi visto. E tal. O segundo é Rei Chocolatinhos. Se eu não me engano, também nunca foi visto, tá bom? Gente, se vocês quiserem ter certeza, pesquisem aí no YouTube, tá bom? O segundo é Rei Chocolatinhos. O terceiro é Rei Chocogirl, que eu, sério, gente, achei muito Tumblr. Depois eu vou estar falando alguns um bordão, tá bom, gente? Pra você que se quiser usar. Rei Laranjinhos. E o último é Poxa Caramel, que é caramelo em inglês. Tem... Bom, gente, tem sim, tá? Tem sim, é Poxa Caramelo, mas em inglês não tem Poxa Caramelo, tá bom? Não tem em inglês. Bom, gente, o bordão desse daqui é Rei Chocoboys, tudo bom. Esse era muito que sim. E aí você fala o que você quiser. O do segundo, né, que é Rei Chocolatinho, assim, ó. Gente, esses aqui são bordões que eu pensei, tá bom? Rei Chocolatinhos do meu pacote, tudo bom. Esse aqui, né, Rei Chocogirl. Esse aqui, gente, opa, tudo bom. Desculpa, se vocês tiverem ouvido barulho de porta, tá bom? Esse aqui é Hey Girls. Ai, gente, esqueci. Lembrei. Hey Girls do meu mundo, tudo bom. Esse aqui é Rei Laranjinhos. Rei Laranjinhas do meu core, tudo bem. Esse aqui é Poxa Caramel. Gente, peraí, eu vou pensar agora, tá? Esse aqui, gente, é Hello Caramelos da minha vida toda, tudo bom. Você pode falar normal, tudo bem. Tipo, Hello Caramelinhos. Gente, tem isso aqui, ó. Hello Caramelinhos do meu core, tudo bem. Você pode falar assim, gente.
Enfim, vocês podem mudar as coisas, sabe? Tipo, a palavra que eu falei nesse aqui, pra esse aqui, enfim. E eu criei todo esse bordão agora, tá bom, gente? Eu não assisti nenhum vídeo, tipo, esse canal aqui já foi visto, né? Mas não em inglês, mas eu não vi em nenhum, tá bom? Se você tem algum bordão que eu falei aqui, me perdoa, tá bom? É porque eu não sabia que você tinha esse bordão, tá bom? Então me perdoa mesmo. Mas bom, gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, muito mesmo. Espero muito mesmo, gente, que vocês tenham gostado. Gente, desculpa, sério. Tá muito ruim minha voz. Sério, perdão. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, compartilhe o vídeo, deixa like e tchuru mais. Beijo, até a próxima.